gigantesca para cima do Cássio Nunes para que ele não peça vistas. E a aposta lá em Brasília é que ele não vai pedir vistas. Nos últimos julgamentos que tiveram aí envolvendo Bolsonaro, o Cássio Nunes, em todos eles, traiu o Bolsonaro. Em absolutamente todos eles. Teve um habeas corpus que foi pedido preventivamente para o Bolsonaro. Para quem não sabe, habeas corpus é um documento para soltar uma pessoa. Porém, habeas corpus preventivo é para que, caso tenha uma ordem de prisão contra essa pessoa mostra, não, eu tenho habeas corpus, não pode me prender. Então foi pedido um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro não ser preso nos casos em que ele está sendo investigado. E o Cássio Nunes negou. Negou e ainda enviou para o plenário, sabendo que no plenário o julgamento ia ser unânime. E aí foi unânime, até o André Mendonça negou o habeas corpus para o Bolsonaro, foi 10-0. No caso, o Alexandre de Moraes não votou, porque ele é o relator aí dos inquéritos contra o Bolsonaro que estavam mencionados, então ele não vota. Ele se declara suspeito na votação, né? Porque era contra ele mesmo. Mas os outros 10 votaram a favor do Alexandre e para que, caso seja emitido mandado de prisão contra o Bolsonaro, que ele seja preso mesmo. Então, o que se espera em Brasília é que o Cássio Nunes, talvez ele até vote, faça alguma ressalva e tal, mas que o Cássio Nunes ele vote aí contra o Bolsonaro e que ele não peça vista. Tem uma coisa, o caso Flávio Bolsonaro das rachadinhas também é impactado por isso, tá? Pelo voto do André Mendonça, se valesse o que é o André Mendonça, o Flávio Bolsonaro hoje, o caso dele voltaria para a primeira instância das rachadinhas, para o juiz Flávio Itabaiana, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, mandou prender todo mundo. Lembremos, o Flávio só foi salvo porque ele conseguiu um entendimento no STF de que ele tinha foro privilegiado e que, como o crime lá das rachadinhas tinha a ver com o mandato dele, afinal, ele estava roubando dinheiro público usando os assessores parlamentares dele como deputado, aí ele tinha que ser julgado na segunda instância do Rio de Janeiro, que estava dominada. Aí mudaram 2 dos desembargadores, chegou a ter uma derrota o Flávio Bolsonaro, ele mudou os 2 desembargadores que votaram contra ele, assim que é o Rio de Janeiro, eles mudam, tá ruim, então a gente muda os juízes. E aí ele passou a ter vitórias e conseguiu, até o momento, estar paralisada a investigação e anulou a denúncia contra ele. Foi isso. Mas se valesse o entendimento do André Mendonça, jogava os casos do Bolsonaro para a primeira instância, o que eu nem diria que seria um desastre não, viu? Na primeira instância, o Bolsonaro tem aí 10 julgamentos contra ele, ia cair em 10 juízes diferentes, a chance de um desses juízes querer aparecer e fazer fama em cima do Bolsonaro e mandar prender imediatamente é enorme, tá? Inclusive, antes do Bolsonaro sair, ainda não tinha esse entendimento do foro privilegiado, eu falava, olha, quando o Bolsonaro não for presidente, se os casos dele forem para a primeira instância, são dezenas de investigações, cai num juiz, é um juiz, aí não é mais o Alexandre, é um juiz qualquer de primeira instância, decreta a prisão, acabou pro Bolsonaro. Aí vai chegar outro, vai decretar também, porque é só cair num juiz que não é bolsonarista e que tá querendo aí ir para cima, e tá cheio. Apesar da maioria do judiciário ser bolsominion, tem muitos aí que não são. Então é isso. Pois bem, no caso, fica no STF aí, esse julgamento aí impactaria também o Flávio Bolsonaro, mas tudo indica que vai ser aí um 10-1 ou um 9-2. Muitos estão curiosos aí pelo voto do Cássio Nunes. Eu não tô, na verdade eu não tô nem um pouco curioso. Mas será que ele vai trair ou não? Para mim é irrelevante, porque a votação vai ser 10-1 ou 9-2, já tem maioria, a maioria já está formada, então nem interessa o voto dos outros, essa é a verdade, não interessa o voto de nenhum dos outros ministros. O importante nesse caso é acabar logo a votação, porque aí sim, isso sendo homologado, que demora alguns dias, o Paulo Gustavo Gonet, procurador-geral da República, já declarou aí sim ele faz a denúncia contra o Bolsonaro no caso das joias, e aí afasta aquela hipótese de ser uma denúncia só, que é uma coisa que eu não quero e que eu explico aqui. Se juntar todos os casos envolvendo o Bolsonaro e juntar isso tudo com golpe de Estado, até a Polícia Federal acabar a investigação de golpe de Estado, da BIM paralela, aí manda tudo para a Procuradoria-Geral da República, aí demora, apesar de ser tudo online, demora o trâmite legal para chegar lá, aí eles deixam de enviar prova, aí a PGR pede as provas, aí envia, aí o Procurador-Geral da República e sua equipe tem que pegar tudo, investigar também, aí tem que ligar um caso ao outro, fazer assim, para no fim fazer uma denúncia só, vai ser um mega processo contra o Bolsonaro, mega processos demoram mais do que processos pequenos para tramitar, até ele ser condenado e tal, vai levar aí, 2026, será? Agora, se ele é denunciado no caso das joias, é um processo, pá.
Aí ele é denunciado por cartão de vacinação, é outro processo, pá, 2 contra ele. Condenado aqui ou aqui, o que foi mais rápido, ferrou já pra ele, já vai preso. Ah, tem o do golpe de Estado, outro aqui, ó, pá. Aí tem o da BIM paralela, outro aqui, já são 4 correndo contra ele. Aí se tiver condenação, são 4 condenações. A chance dele pegar 10 anos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, total 40, é muito maior do que ele pegar 40 em uma condenação só. Então é bem... E as condenações vão saindo mais rapidamente. Então esse é o pior panorama possível para o Bolsonaro, que é o que tudo indica que o Procurador-Geral da República quer. Tanto é que ele mandou aí a mensagem via imprensa, falando, ó, julguem logo, tá tudo nas mãos do Barroso. Então, o que quis dizer o Paulo Gustavo Gonet foi o seguinte, olha, vocês estão me criticando, só que essas críticas todas a mim deveriam ser feitas ao ministro Barroso. Ele é quem está atrasando tudo, não sou eu não vou fazer o negócio sem ter segurança jurídica, porque o Gonet e o Alexandre de Moraes estão extremamente preocupados de chegar lá na frente, mudar o clima político no Brasil, seja por uma vitória do Trump, ou seja por qualquer outro motivo, e aí algum ministro muda o voto lá na frente, ou mudam a composição da STF lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, algum ministro muda o voto de outro, e aí, quando vê, os julgamentos do Bolsonaro são todos anulados. Então, não. Tem que ter a segurança jurídica, tem que acabar esse julgamento. Então, eles estão bem preocupados para que não aconteça com o Bolsonaro o que aconteceu na Lava Jato, que é o seguinte, a gente até sabe que o Lula foi perseguido e que muitos inocentes foram perseguidos, mas muitos culpados foram condenados pela Lava Jato com perseguição e tiveram seus julgamentos anulados também, porque a perseguição foi contra todo mundo. E aí o que aconteceu? Chegou num nível de criminalidade da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Dallagnol, do delegado da Polícia Federal lá da Lava Jato, em que não se sabe hoje nem quem era culpado e quem não era. A gente sabe que mais da metade do pessoal que foi preso e condenado era inocente, mas a gente não sabe qual é a metadinha ali, um pouquinho menos da metade, quem são realmente os culpados ali, não se sabe. Tá, e os que são culpados exatamente de quê? Não se sabe. Que eles inventavam tanta coisa, eles mudavam as provas a seu bel prazer para tentar chegar no Lula de tal maneira que não dá para saber, e aí se anula tudo. Então Alexandre de Moraes e o Gonet, eles têm medo que não que alguém vai falar que, olha, foi perseguição, isso os bolsonaristas falam, né? Mas que chegue lá na frente, alguém mude o voto de um julgamento que não acabou, ou seja, o julgamento não acabou, ele fica lá. Alguém pode chegar e mudar o voto, como expliquei aqui outro dia, a Carmen Lúcia mudou no caso da suspeição do Sérgio Moro contra o Lula. A Carmen Lúcia deu um voto em 2019, quando o Lula foi preso, em 2018, aliás, um pouquinho antes do Lula ser preso, e deu um voto completamente diferente em 2021. Aí você fala, pô, em 3 anos ela mudou o voto. Mas mudou. E se alguém daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, sabe sei lá quando, se esse julgamento não acaba, muda o voto. Então, o Gonet pediu, o Barroso atendeu, né, pautou. Se o Barroso não atendesse, eu vou falar, eu ia ficar aqui de noite xingando o Barroso, falando, ô Barroso, você é bolsominion? Pois bem, atendeu, foi pautado e agora veremos, tá? Sabadão de pânico aí no bolsonarismo, esperando o fim do julgamento, porque com o fim do julgamento já se pode pedir medidas bem mais restritivas ao Bolsonaro, inclusive a própria prisão dele, de maneira que não vai ter como ele alegar, olha, mas estão me mandando prender por um negócio e o foro privilegiado é errado, não era para o Procurador-Geral da República, não era para ser o Alexandre de Moraes. Agora eu não tenho que falar. O julgamento acabando, é o Alexandre de Moraes, sim, quem te julga, Bolsonaro. Veremos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!